Como quebrar a corrente da procrastinação em 7 passos simples. Segredo revelado. Quantos sonhos já ficaram pelo caminho, porque você disse para si mesmo: depois eu faço? O preço da procrastinação não é apenas o atraso de uma tarefa, é a vida que você deixa de viver. São oportunidades que não voltam. É a energia que se perde em desculpas. A procrastinação é como uma corrente invisível, pesada, que prende você sem perceber. E a cada dia que passa, essa corrente fica mais apertada, mais difícil de quebrar. Mas a verdade é que essa prisão não é invencível. Quando você entende os mecanismos ocultos que fazem a mente adiar o que é importante, você começa a perceber que vencer a procrastinação não é sobre força de vontade, mas sobre estratégia. Pessoas de alto desempenho não são diferentes de você. A diferença é que elas descobriram como enganar o cérebro, como assumir o controle da própria mente e direcionar a energia para a ação. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. 7 passos simples, práticos e poderosos que vão libertar você desse ciclo paralisante. 7 chaves que vão quebrar a corrente da procrastinação e abrir espaço para mais disciplina, mais produtividade e mais conquistas. Fique até o fim, porque o último passo é o segredo que ninguém te conta e pode ser o divisor de águas na sua vida. Quantos sonhos já ficaram pelo caminho porque você disse para si mesmo: depois eu faço? O preço da procrastinação não é apenas o atraso de uma tarefa, é a vida que você deixa de viver. São oportunidades que não voltam. É a energia que se perde em desculpas. A procrastinação é como uma corrente invisível, pesada, que prende você sem perceber. E a cada dia que passa, essa corrente fica mais apertada, mais difícil de quebrar. Passo 1. Expor o gatilho. A procrastinação não acontece do nada. Ela não surge como um inimigo misterioso do qual você não tem controle. Ela tem gatilhos. Ela tem causas que se repetem todos os dias e você, muitas vezes sem perceber, acaba reforçando esses padrões. O primeiro passo para quebrar a corrente da procrastinação é justamente expor esses gatilhos, trazer à luz aquilo que aciona a sua mente a adiar. Porque enquanto você não enxerga o que te prende, você não tem chance de se libertar. Pense no seguinte: você acorda disposto, mas ao se deparar com uma tarefa importante, a mente começa a buscar desculpas. Não é o momento certo. Estou cansado. Amanhã vou estar mais preparado. E o curioso é que essas justificativas não são sinais de preguiça, são mecanismos de defesa criados pelo próprio cérebro para evitar dor, esforço e, principalmente, a sensação de fracasso. A procrastinação, no fundo, não é sobre falta de disciplina, é sobre medo. Medo de não ser bom o bastante, medo de não entregar o resultado perfeito, medo de se frustrar com as próprias limitações. Por isso, antes de agir, você precisa ter coragem de olhar para dentro e se perguntar: qual é o gatilho que dispara em mim? É a ansiedade de começar algo grande demais? É a comparação com pessoas que já estão mais à frente? É o peso da autocrítica que exige perfeição em tudo? Cada vez que você posterga, existe uma emoção oculta sustentando esse comportamento. E quando você identifica essa emoção, você tira o poder dela. Imagine alguém que deseja escrever um livro, mas sempre deixa para depois. Não é a falta de tempo que impede, é o medo do julgamento, o receio de que as palavras não sejam boas o suficiente. O gatilho é o perfeccionismo disfarçado. Agora imagine alguém que sonha em empreender, mas nunca começa. O problema não é a ideia, nem a capacidade, mas o medo de falhar, de perder dinheiro, de não ser aceito. O gatilho é o medo do fracasso. Ou ainda, pense em quem adia tarefas simples do dia a dia, como organizar documentos ou responder mensagens importantes. Nesse caso, o gatilho pode ser a falta de clareza, a confusão mental que transforma algo simples em um peso enorme. Quando você expõe o gatilho, a procrastinação deixa de ser um inimigo invisível e se torna um adversário conhecido. E lutar contra o que você conhece é sempre mais fácil. A partir do momento em que você percebe que não está adiando porque é fraco ou preguiçoso,
mas porque existe um gatilho emocional atuando, você começa a separar a sua identidade do comportamento. Você não é a procrastinação. Você apenas está sendo condicionado por gatilhos que podem ser mudados. Esse entendimento é libertador. Ele tira o peso da culpa e coloca em suas mãos a chave da mudança. Porque agora você pode agir de maneira estratégica. Ao invés de se criticar por não ter feito, você passa a investigar. O que exatamente fez eu adiar? Foi medo, perfeccionismo, falta de clareza? Identificar é o primeiro ato de força, porque a mente perde parte do controle automático que exercia sobre você. Perceba que quando você ignora o gatilho, a procrastinação cresce. Ela se fortalece como uma sombra que domina o seu dia, porque você não sabe de onde ela vem. Mas quando você expõe, quando coloca luz nesse ponto, a sombra se dissolve. Você passa a ter a escolha consciente de enfrentá-la. E mesmo que ainda sinta resistência, a consciência já é meio caminho andado para a transformação. É como enxergar uma corrente enferrujada que prendia seus pés sem você notar. Antes, você apenas se movia pouco e acreditava que era incapaz de correr. Agora você vê a corrente, entende de onde vem a limitação e pode começar a quebrá-la. Esse é o primeiro passo, expor o gatilho. Sem isso, qualquer técnica de produtividade será apenas um remendo temporário. Com isso, cada estratégia que você aprender nos próximos passos se torna 10 vezes mais poderosa, porque você estará lutando contra a raiz, não apenas contra os sintomas. Então, antes de prosseguir, faça uma reflexão profunda. Qual é o gatilho que mais aparece na sua vida? É o medo de errar? É a busca por perfeição? É a falta de clareza? É a comparação constante? Ou é a ansiedade de não saber por onde começar? Reconheça. Nomeie. Traga à tona. Porque é nessa honestidade brutal consigo mesmo que a mudança começa. Se você quer transformar sua vida, quebrar a procrastinação e construir uma mentalidade de ferro, comece agora. Clique em inscrever-se no A Força da Mente, ative o sininho e faça parte de uma comunidade de pessoas que não esperam, que agem. Aqui você encontra a inspiração diária, estratégias práticas e a motivação que faltava para avançar todos os dias. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. Inscreva-se e venha crescer com a gente. Passo 2. Quebrar a tarefa em vitórias. A mente humana tem uma armadilha sofisticada. Quando olhamos para uma tarefa grande, nossa imaginação amplifica o peso dela. É como encarar uma montanha e acreditar que só existe uma forma de atravessá-la: escalar tudo de uma vez. Esse pensamento é paralisante, porque o cérebro associa a tarefa à dor, ao esforço extremo, ao risco de não conseguir. O resultado é simples: você adia. Você inventa desculpas, cria distrações e se convence de que precisa de mais tempo, mais energia ou mais motivação. Mas a verdade é que a procrastinação se alimenta justamente dessa visão exagerada. Quebrar a tarefa em vitórias não significa apenas dividir em pequenas partes, como muitas vezes você já ouviu. Significa criar momentos de conquista que provam para o seu cérebro que você está avançando. O ser humano não é movido por ideias abstratas, mas por resultados tangíveis, mesmo que pequenos. Quando você experimenta a sensação de vitória, por menor que seja, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da motivação. Esse é o combustível que empurra você para a próxima ação. Pense em alguém que precisa estudar para uma prova. A visão completa do conteúdo parece gigantesca, quase impossível. Mas ao invés de olhar para o todo, imagine começar apenas revisando 10 páginas. É rápido, é alcançável, e ao terminar, existe a sensação clara de ter concluído algo. Essa pequena vitória gera energia para continuar. O mesmo acontece em qualquer área da vida. O escritor que coloca no papel apenas um parágrafo, o empreendedor que envia apenas um e-mail, o atleta que dá apenas 15 minutos de treino. O que importa não é o tamanho da ação, é a vitória simbólica que marca o início da jornada. A procrastinação não resiste ao movimento. Ela é como um muro de fumaça. Parece sólido até o momento em que você dá o primeiro passo.
Por isso, quando você transforma grandes projetos em vitórias menores, você engana o cérebro. Ele deixa de enxergar dor e passa a enxergar conquista. E cada conquista cria um ciclo positivo. Você faz, se sente bem por ter feito, ganha confiança para fazer mais. Esse é o círculo virtuoso que substitui o círculo vicioso da procrastinação. Existe um detalhe importante aqui. Não confunda dividir a tarefa com fragmentar sem propósito. Muitas pessoas caem na armadilha de transformar a divisão em mais confusão. O segredo está em escolher pontos de vitória, ações que sejam rápidas, claras e concluídas em pouco tempo. Não é criar listas intermináveis, mas construir marcos de avanço. É como andar por um caminho com pedras que marcam cada passo. Você não precisa chegar ao fim de imediato, só precisa se comprometer em alcançar a próxima pedra. Quando você cria vitórias, você dá clareza à mente. E clareza é inimiga da procrastinação. O que paralisa é o excesso de complexidade, a sensação de que tudo é pesado demais. Mas quando existe um próximo passo claro, simples e concreto, a resistência perde força. Isso acontece porque o cérebro não sente ameaça ao executar algo rápido. Ele aceita começar. E começar é a chave, porque é no movimento inicial que a inércia se quebra. Pense na diferença entre duas pessoas diante da mesma tarefa. Uma olha para um projeto de 200 páginas e se sente esmagada, decide adiar. A outra decide que vai começar escrevendo apenas um parágrafo. Essa segunda pessoa pode até demorar mais para concluir o todo, mas o fato é que ela começou. E quem começa está a anos-luz de quem só pensa. Essa lógica vale para tudo: saúde, estudos, negócios, relacionamentos. O poder não está em imaginar o grande, mas em realizar o pequeno de forma consistente. E há algo ainda mais profundo. Cada pequena vitória reforça sua identidade. Quando você termina uma parte, mesmo que mínima, você não apenas sente motivação, você reforça a crença de que é capaz, de que é disciplinado, de que cumpre o que se propõe. Isso é poderoso, porque identidade é o que guia comportamentos. Quanto mais você acumula vitórias, mais se torna natural agir e menos espaço sobra para a procrastinação. Esse passo, quando praticado com consistência, cria um efeito cascata. A grande tarefa que parecia impossível se dissolve em várias conquistas acessíveis. A energia que antes era drenada pela resistência passa a ser alimentada pela motivação. E você descobre que não precisa esperar estar pronto para dar um grande salto. Você só precisa estar disposto a dar o próximo passo. Esse é o segredo de quebrar a tarefa em vitórias. Não se trata de técnica de organização, se trata de reprogramação mental. Você treina o cérebro para associar ação a prazer, e não a sofrimento. Você ensina a si mesmo que o caminho não é paralisante, mas estimulante. E quando essa mentalidade se instala, procrastinar deixa de ser o padrão. Agir passa a ser natural, quase automático. Passo 3. Criar fricção para a distração. Se existe algo que alimenta a procrastinação, é a facilidade de acesso às distrações. O cérebro é programado para buscar recompensas rápidas, porque elas liberam dopamina instantaneamente. Cada vez que você abre uma rede social, recebe uma mensagem ou clica em um vídeo aleatório, há um estímulo imediato que cria a ilusão de prazer. E quando esse prazer está a apenas um toque de distância, a sua mente sempre vai preferir a fuga ao invés do esforço. Não é falta de força de vontade, é biologia. A mente procura o caminho de menor resistência. E se a distração é fácil, ela sempre vence. É por isso que você precisa criar fricção para a distração. Precisa tornar o acesso às fugas tão difícil quanto possível. Quanto mais distante estiver o prazer imediato, mais chances você terá de escolher a ação importante. Imagine que sua mente funciona como água escorrendo por um caminho. Ela sempre segue pelo trajeto mais fácil. Se o caminho da distração estiver aberto, é para lá que a energia vai. Mas se você coloca obstáculos, se cria barreiras,
a mente acaba fluindo para onde você direciona, que é a tarefa de verdade. Pense no celular. Ele é hoje a principal fonte de procrastinação. Quantas vezes você prometeu começar uma tarefa e, sem perceber, passou 30 minutos deslizando a tela sem propósito algum? Esse comportamento não é acidente, é engenharia. Aplicativos são construídos para viciar, para manter sua atenção presa. A única forma de quebrar esse ciclo é colocando fricção. Desative notificações, deixe o aparelho em outro cômodo, instale bloqueadores que exijam senhas longas para abrir redes sociais. Quanto mais obstáculos você coloca, menos automático se torna o hábito de fugir. A mesma lógica se aplica a qualquer distração. Se o problema é a televisão, tire o controle remoto de perto, guarde em uma gaveta difícil de alcançar. Se é o hábito de ficar navegando sem rumo na internet, feche todas as abas, crie senhas complicadas para acessar sites que não ajudam em nada. O objetivo não é eliminar totalmente o lazer, mas dificultar o acesso às distrações no momento em que você precisa de foco. Porque se a diversão estiver sempre à mão, a mente nunca escolherá o esforço. A procrastinação é uma batalha de escolhas. E para vencer, você precisa facilitar a escolha certa e dificultar a errada. É como reorganizar o ambiente de forma estratégica. Se você deixa doces em cima da mesa, vai acabar comendo. Se deixa livros à vista, vai acabar lendo. Se deixa o celular ao lado, vai acabar mexendo. O ambiente molda seu comportamento mais do que você imagina. Criar fricção é usar isso a seu favor. É desenhar um espaço que empurra você para a ação, não para a fuga. Existe um ponto crucial aqui. Não confie na sua força de vontade. Ela é limitada e se esgota com o uso. Se você precisa resistir 100 vezes por dia à tentação do celular, 1 hora você cede. Mas se você cria fricção, não precisa resistir, porque o acesso não é imediato. Você elimina a tentação antes mesmo dela aparecer. É como trancar a porta para que o ladrão não entre. Mais inteligente do que lutar é impedir que o inimigo chegue perto. E há outro benefício. Quando você cria fricção para a distração, começa a treinar a mente para buscar recompensas em outro lugar. A cada vez que você escolhe a ação produtiva, ainda que pequena, você ensina ao cérebro que a verdadeira satisfação está no progresso. Essa reprogramação não acontece em um dia, mas acontece. Aos poucos, você vai sentir menos vontade de fugir e mais vontade de agir, porque a mente se adapta às recompensas que recebe com mais frequência. Se você olhar para as pessoas que mais produzem, vai perceber que elas não são mais disciplinadas por natureza, mas mais inteligentes na forma como organizam o ambiente. Elas não confiam apenas na própria força, mas constroem sistemas que tornam o erro difícil e o acerto fácil. E é isso que você precisa fazer a partir de agora. Transformar a distração em algo distante e a ação em algo acessível. Então reflita. Quais são as distrações que mais sequestram o seu foco? Onde você deixa as portas abertas para a fuga? O simples ato de responder a essa pergunta já mostra o caminho da mudança. Coloque barreiras, crie obstáculos, torne difícil o acesso àquilo que drena seu tempo e sua energia. Cada minuto que você rouba da distração e devolve para a ação é um passo a mais rumo à disciplina. E disciplina é o solo onde os grandes resultados crescem. Esse é o poder de criar fricção para a distração. É tornar o caminho da fuga tão trabalhoso que o caminho da ação se torna o mais natural. É enganar a mente para que ela escolha o que realmente importa. É assumir o controle do ambiente para assumir o controle da vida. E quando você domina isso, percebe que a procrastinação não tem força diante de alguém que sabe como fechar as portas do inimigo. Passo 4. Ancorar-se à identidade e não à força de vontade. Existe uma verdade desconfortável que poucas pessoas percebem. A força de vontade é um recurso limitado. Ela se esgota. Quanto mais você tenta viver apenas de motivação momentânea, mais percebe que essa energia vai desaparecendo com o tempo. É por isso que tantas promessas de mudança falham. Você acorda inspirado, decide que vai treinar, estudar,
trabalhar com foco total. Mas quando a fadiga chega, quando a emoção do momento passa, sobra apenas a resistência. E nessa hora, a procrastinação vence, porque lutar contra ela usando apenas força de vontade é como tentar segurar água com as mãos. Não importa o quanto você aperte, sempre escapa. O segredo não está em depender da força de vontade, mas em ancorar sua ação na sua identidade. Existe uma diferença gigantesca entre alguém que diz "eu tenho que" e alguém que diz "eu sou". Quando você diz "eu tenho que estudar", sua mente interpreta como obrigação, como peso, como algo externo que está sendo imposto. Já quando você diz "eu sou um estudante disciplinado", a mesma ação ganha outro significado. Ela não é mais uma tarefa, ela é parte de quem você é. E quando a identidade guia o comportamento, não há negociação. Você simplesmente faz. Pense em alguém que decide parar de fumar. Enquanto essa pessoa se enxerga como fumante tentando largar o vício, cada cigarro é uma tentação difícil de resistir. Mas quando ela começa a dizer "eu não sou fumante", tudo muda. O hábito deixa de fazer sentido, porque não combina com a identidade. Essa mesma lógica se aplica à procrastinação. Enquanto você se vê como alguém que adia, todo esforço será uma luta constante. Mas quando você afirma para si mesmo "eu sou disciplinado, eu ajo com consistência, eu cumpro o que começo", o cérebro começa a alinhar suas escolhas com essa crença. Identidade cria consistência. É por isso que atletas de alto nível treinam mesmo nos dias em que não querem. Não é porque eles sempre têm vontade, mas porque o treino faz parte de quem eles são. É natural, é inegociável. O estudante que se vê como disciplinado não precisa de motivação para abrir o livro. Ele apenas cumpre o que faz sentido para a sua identidade. O profissional que se vê como alguém produtivo não precisa de empurrão para começar a tarefa. Ele apenas age de acordo com quem acredita ser. Essa é a chave. Redefinir a forma como você se enxerga. E isso começa com pequenas afirmações. Cada vez que você age contra a procrastinação, você envia uma prova para si mesmo. Ao concluir uma tarefa, por menor que seja, você reforça a identidade de disciplina. Ao recusar a distração, você reforça a identidade de foco. Cada ação é um voto para a pessoa que você quer ser. E quanto mais votos você acumula, mais sólida se torna essa identidade. O erro de muitas pessoas é tentar mudar apenas o comportamento sem mudar a forma como se veem. É como tentar construir um prédio em solo instável. Você até ergue as paredes, mas cedo ou tarde desmorona. Quando você ancora a mudança na identidade, o solo se torna firme, porque o comportamento não é mais uma escolha difícil, é apenas uma expressão natural de quem você já é. Existe uma reflexão poderosa aqui. Quem você quer ser? Não o que você quer fazer, mas quem você deseja se tornar. Se a resposta é alguém disciplinado, focado e produtivo, então cada ato contra a procrastinação precisa ser visto como um reforço dessa identidade. É assim que a transformação se sustenta, porque você deixa de agir por obrigação e passa a agir por coerência. E o ser humano tem uma necessidade profunda de ser coerente com a imagem que tem de si mesmo. Quando você muda essa imagem, você muda tudo. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela é construída em camadas. Cada escolha é um tijolo. No início pode parecer frágil, mas com o tempo a estrutura se torna inabalável. E quando a sua identidade está firmada, procrastinar deixa de ser atraente porque simplesmente não combina com quem você é. A procrastinação se torna um comportamento incompatível com sua essência e por isso perde força. Pare de tentar depender apenas da motivação que vem e vai. Comece a se ver como alguém que age, alguém que cumpre, alguém que realiza. Declare isso em voz alta. Escreva, repita, viva como se já fosse verdade. E a cada ação concluída, a cada vitória conquistada, você estará provando para si mesmo que essa não é apenas uma frase, mas a realidade da sua vida. Esse é o poder de ancorar-se à identidade e não à força de vontade. É construir uma base sólida que sustenta suas escolhas. É criar uma versão de si mesmo
que não negocia com a procrastinação, porque simplesmente não se reconhece nesse comportamento. E quando você alcança esse nível, percebe que a disciplina não é algo que você precisa buscar, é algo que você se tornou. Passo 5. Transformar grandes metas em micro-vitórias diárias. Uma das maiores armadilhas que alimentam a procrastinação é o peso esmagador das grandes metas. Você olha para o objetivo final e ele parece distante demais, grande demais, quase inalcançável. É como olhar para o topo de uma montanha gigante e sentir que jamais terá energia suficiente para escalar até lá. Esse sentimento gera paralisia, e a mente, em busca de alívio, corre para distrações imediatas. É assim que os dias passam, as metas continuam intocadas e a procrastinação vence. Mas existe um caminho diferente, uma estratégia capaz de transformar qualquer objetivo em algo possível e até prazeroso: as micro-vitórias diárias. O cérebro humano responde muito mais rápido a recompensas imediatas do que a promessas distantes. Quando você coloca como meta emagrecer 20 quilos ou passar em um concurso difícil, a mente interpreta como algo gigante, demorado, e perde o estímulo para começar. Mas quando você transforma essa grande meta em pequenas vitórias diárias, como hoje vou caminhar 20 minutos, ou hoje vou revisar 10 páginas de conteúdo, a mente recebe uma recompensa rápida e concreta. É essa sensação de conquista diária que cria impulso, que alimenta a disciplina e que, pouco a pouco, constrói resultados extraordinários. Pense em alguém que decide escrever um livro. Se essa pessoa se concentra no objetivo final, centenas de páginas prontas, editadas e publicadas, a tarefa parece assustadora. Mas se ela decide escrever apenas uma página por dia, em menos de um ano terá um livro completo. E o mais importante, cada página escrita é uma vitória, um reforço para a identidade de escritor, uma prova de que está avançando. Essa é a essência das micro-vitórias. Você cria pequenos marcos que celebram o progresso, não apenas o resultado final. A procrastinação se alimenta da sensação de peso e da ausência de progresso. As micro-vitórias fazem exatamente o oposto. Elas aliviam o peso, porque tornam o objetivo digerível, e criam progresso visível, porque cada ação concluída é um passo a mais em direção à meta. Essa é a forma mais eficaz de enganar a mente, transformando tarefas que antes pareciam um fardo em conquistas que geram satisfação. E não se trata apenas de dividir tarefas. Trata-se de redefinir o significado do sucesso diário. Sucesso não é apenas alcançar o objetivo final, é acumular vitórias consistentes todos os dias. Essa mentalidade muda tudo. Quando você começa a enxergar valor no pequeno avanço, você se mantém em movimento. E movimento gera energia, disciplina e autoconfiança. Existe também um efeito psicológico poderoso, o chamado efeito de progresso. Quando você vê que já caminhou parte da jornada, fica muito mais difícil desistir. É como alguém que começa a montar um quebra-cabeça. No início, as peças soltas parecem confusas, mas à medida que a imagem começa a se formar, surge a motivação para continuar. Cada micro-vitória funciona como uma peça encaixada e o quadro maior vai se revelando diante dos seus olhos. Além disso, as micro-vitórias criam um ciclo de reforço positivo. Cada vez que você cumpre uma pequena meta, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Essa química natural gera prazer e aumenta a probabilidade de repetir o comportamento. É assim que você transforma a disciplina em hábito. Não porque se força a ser disciplinado, mas porque o próprio cérebro começa a desejar a próxima vitória. Agora imagine aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Em vez de prometer a si mesmo que vai mudar radicalmente da noite para o dia, você estabelece microações que acumulam transformação. Se o objetivo é ler mais, em vez de exigir um livro por semana, você foca em 10 páginas por dia. Se a meta é melhorar a saúde, em vez de treinar uma hora intensa, você começa com 15 minutos de exercício. Se deseja economizar dinheiro, em vez de cortar tudo de uma vez,
Você decide guardar pequenas quantias semanais. Essas pequenas conquistas criam consistência, e consistência constrói resultados duradouros. O poder das microvitórias está no efeito multiplicador. Uma vitória pequena leva à próxima, que leva à seguinte, e assim você constrói uma escada invisível que, sem perceber, leva ao topo da montanha. E quando você olha para trás, percebe que aquilo que parecia impossível se tornou realidade, não porque você deu um salto gigantesco, mas porque acumulou passos firmes todos os dias. Procrastinar diante de grandes metas é natural, mas você não precisa mais ser refém desse ciclo. Ao transformar suas metas em microvitórias diárias, você assume o controle do processo. Você deixa de ser a pessoa que sonha e começa a ser a pessoa que faz. Cada dia deixa de ser um peso e passa a ser uma oportunidade de vitória. E quando você acumula vitórias, ainda que pequenas, você alimenta o combustível mais poderoso que existe contra a procrastinação: a sensação de progresso. Esse é o caminho. Não espere motivação para começar algo grandioso. Comece pequeno. Comemore cada avanço e permita que o efeito das microvitórias transforme sua disciplina em hábito, seu hábito em consistência e sua consistência em sucesso. A montanha parece enorme até que você dá o primeiro passo. E cada passo, por menor que pareça, é uma vitória que aproxima você do topo. Passo 6. Redefinir o fracasso como feedback. Uma das principais razões pelas quais a procrastinação se fortalece é o medo do fracasso. Desde cedo somos condicionados a acreditar que errar é ruim, que falhar é sinal de incapacidade, que o erro nos define. E esse medo cria uma barreira poderosa. Se a mente acredita que errar significa se expor, perder status ou se decepcionar, ela prefere não agir, prefere adiar. A procrastinação se transforma, nesse contexto, em um mecanismo de autoproteção. Não agir é mais seguro do que arriscar e falhar, mas existe uma maneira de quebrar essa corrente. Uma mudança de perspectiva que transforma o fracasso de inimigo em aliado. O primeiro passo é redefinir o significado de falhar. Falhar não é prova de incompetência. Falhar é informação. Cada erro, cada tentativa mal sucedida, traz dados sobre você, sobre o processo, sobre o que funciona e o que não funciona. Quando você entende isso, a procrastinação perde poder, porque o medo deixa de ser paralisante. Você passa a enxergar a ação como oportunidade de aprendizado e não como risco de derrota. Imagine um atleta treinando para uma competição. Cada treino errado, cada queda, cada resultado abaixo do esperado, não é encarado como fracasso, mas como feedback. Ele ajusta, corrige e continua. O mesmo acontece com empreendedores, artistas, estudantes e qualquer pessoa que busca crescimento. O erro é parte do caminho. É a bússola que indica onde melhorar, não uma sentença de incapacidade. Quando você internaliza isso, agir se torna menos assustador, porque mesmo que algo dê errado, não significa que você falhou como pessoa. Significa apenas que você aprendeu algo. A procrastinação é alimentada pelo perfeccionismo. Ela surge quando você acredita que tudo precisa ser feito perfeitamente antes mesmo de começar. Mas a perfeição é ilusória, é inalcançável, e o desejo de atingi-la impede o movimento. Quando você redefine o fracasso como feedback, a perfeição deixa de ser exigência, e a ação se torna prioridade. O importante não é começar perfeito, é começar e aprender ao longo do caminho. Cada passo é uma lição, cada tentativa traz clareza, e cada progresso, mesmo pequeno, constrói confiança. Existe também um efeito psicológico poderoso nessa mudança de perspectiva. Quando você aprende a ver o erro como ferramenta de crescimento, cada tentativa reforça a identidade de alguém que age, que experimenta, que não deixa o medo decidir por você. A mente deixa de associar esforço a risco e começa a associar esforço a aprendizado e recompensa. E essa reprogramação mental é o que separa pessoas que constantemente adiam daquelas que avançam, mesmo diante de obstáculos. Pense em sua própria vida.
Quantas vezes você deixou algo para depois porque tinha medo de errar? Quantas oportunidades foram perdidas porque a ação parecia arriscada demais? Cada um desses momentos é um reflexo do mesmo padrão: medo do fracasso. Mas e se você começasse a encarar cada tentativa como uma aula, como uma chance de ajustar, como um dado que te aproxima do resultado que você deseja? Essa mudança simples transforma a procrastinação em movimento. Quando você internaliza essa lógica, percebe que não há problema em errar. O problema real é não começar, porque cada dia perdido é irreversível e o aprendizado só vem com ação. A procrastinação perde força porque não há mais nada a proteger. O medo não paralisa mais porque cada passo, mesmo imperfeito, é válido. Cada tentativa te deixa mais próximo da sua meta. Cada experiência, por mais que pareça erro, constrói você. A vida é uma série de tentativas e ajustes. Pessoas bem-sucedidas não evitam erros, elas os abraçam. Elas aprendem, corrigem e avançam. E é isso que você precisa fazer. Parar de ver fracasso como sentença e começar a vê-lo como ferramenta. Cada procrastinação interrompida, cada ação iniciada, mesmo que falhe, é um passo para fora da inércia, é um avanço contra a corrente que te prende. Quando você redefine o fracasso dessa maneira, percebe que o poder de agir nunca esteve na ausência de medo, mas na coragem de experimentar. A procrastinação se torna irrelevante, porque não existe mais risco, apenas aprendizado. Cada tarefa que você inicia, cada objetivo que você busca, deixa de ser uma ameaça e passa a ser oportunidade. Essa é a diferença entre quem espera e quem realiza. E a chave é prática constante. Cada dia, cada tarefa, cada projeto é uma chance de treinar essa mentalidade. Cada vez que você age mesmo sentindo medo, você reforça a crença de que pode lidar com erros. Cada vitória, mesmo pequena, fortalece a confiança. Com o tempo, você percebe que a procrastinação não tem mais força, porque você não mais teme o fracasso, você apenas age, aprende e cresce. Passo 7. Ritual de fechamento e recompensa. O último passo para quebrar a corrente da procrastinação é criar um ritual de fechamento e recompensa. A mente humana precisa de sinais claros de conclusão. Sem isso, mesmo uma tarefa concluída pode não gerar sensação de progresso, e a procrastinação continua se alimentando da percepção de inacabado. Cada ação que você realiza precisa ser encerrada de forma que seu cérebro reconheça: isso foi feito, houve progresso, valeu a pena. É nesse momento que a recompensa entra como mecanismo de reforço, solidificando o hábito da ação e tornando a procrastinação cada vez mais irrelevante. O conceito de ritual de fechamento não é apenas simbólico, ele é fisiológico. Quando você associa uma ação a um fechamento positivo, o cérebro libera dopamina, neurotransmissor do prazer e da motivação. Essa química natural transforma pequenas vitórias em experiências que o cérebro quer repetir. É assim que hábitos poderosos se formam. Quando cada tarefa concluída gera uma sensação de recompensa, mesmo que simples, você começa a construir uma relação saudável entre esforço e satisfação. Imagine que você estudou por 1 hora, completou um treino ou enviou um relatório importante. Se simplesmente fecha a aba, guarda o material e segue para outra tarefa sem reconhecer a conquista, o cérebro não registra progresso real. Mas se você celebra, mesmo de forma discreta, uma pausa consciente, uma frase afirmativa, uma pequena comemoração pessoal, o cérebro entende: ação gera recompensa e recompensa gera mais ação. O ritual de fechamento é a ponte que transforma esforço em hábito consistente. Essa prática também tem efeito psicológico profundo. Muitas vezes procrastinamos porque não sentimos que o que fazemos importa. O fechamento reforça que cada ação tem valor, que cada passo nos aproxima de nossos objetivos. Ao criar um ritual, você não apenas reconhece o progresso, mas também fortalece sua autoestima, reforça sua identidade de pessoa disciplinada e produtiva e ensina ao cérebro que agir é positivo, prazeroso e recompensador.
O ritual de fechamento pode ser simples, mas deve ser intencional. Pode ser uma frase que você diz para si mesmo: "Isso foi feito, estou no caminho certo." Pode ser uma pausa para alongamento, respiração profunda, ou até uma pequena recompensa física como uma xícara de café, ou um momento de lazer controlado. O que importa é que o cérebro registre que a ação teve um fim satisfatório, consolidando o ciclo de progresso. A regularidade desse ritual é essencial. Quanto mais você encerra cada ação com consciência, mais forte se torna a associação entre esforço e recompensa. Com o tempo, a procrastinação perde sua força porque o cérebro aprende que cada tarefa concluída gera sensação de prazer imediato. Essa é a diferença entre agir e apenas começar. O ritual transforma pequenas ações em motivação contínua e transforma dias comuns em progresso consistente. Além disso, esse passo conecta todo o processo anterior. Cada microvitória, cada superação de gatilho, cada escolha de ação em vez de distração, cada identidade reforçada, cada aprendizado do fracasso, tudo se completa com o ritual de fechamento. Ele é a cola que mantém os hábitos firmes, que reforça disciplina, foco e consistência. Sem ele, mesmo ações corretas podem se perder no esquecimento. Com ele, cada passo se transforma em movimento duradouro. Visualize sua vida como um quadro em construção. Cada ação que você conclui sem reconhecimento é apenas um traço solto. Cada ação que você encerra com ritual é uma peça que se encaixa perfeitamente, formando uma imagem clara de progresso, de crescimento, de conquista. Quanto mais você pratica, mais o quadro se completa e mais natural se torna agir em vez de adiar. Portanto, nunca subestime o poder de fechar com consciência. Celebrar, reconhecer e recompensar são etapas tão importantes quanto a própria ação. São elas que consolidam a disciplina, que transformam pequenos hábitos em consistência, que fazem a procrastinação perder espaço na sua vida. Ao implementar esse passo, você fecha o ciclo completo da mudança. Começa com consciência, age com estratégia, aprende com os erros e reforça o progresso com recompensa. Quando você internaliza esse ritual, percebe que a procrastinação não é mais uma barreira, mas um desafio que pode ser vencido diariamente. Cada ação que você completa se transforma em combustível. Cada vitória se torna um degrau na escada da sua disciplina e da sua produtividade. E ao olhar para trás, você vê não apenas tarefas concluídas, mas uma vida construída com propósito, ação e consistência.